Então, por gentileza, convido para subir ao palco o senhor Nelson Stanice, da Huawei. Segurança, um tema inegociável em instalações de telhado. Obrigado pela presença aqui. Mais um Fórum GD, iniciando em 2022. E mais uma vez eu venho trazer um tema, falar de segurança. Eu acho que todos os fóruns que eu participei em 2021 e no CBGD, a gente trouxe o tema de segurança aqui. E por quê? Né? Por que essa redundância? Porque é um tema que é muito importante, a gente vê que não está sendo bem, não tá sendo dada a devida importância no mercado nacional. Então, eu começo a reflexão, quero trazer uma reflexão antes, para falar de segurança. Se você fosse voar para algum lugar e tivesse duas opções de voo, com o mesmo horário, mesma origem, mesmo destino, e o mesmo nível de conforto, qual que você escolheria? Você, Café. Uma é 15% mais barata, voo de Vitória para São Paulo. Você escolheria a mais cara ou a mais barata? Tudo igual. Você abriu o Decolar, tem as duas opções. Você escolher a mais barata, eu também. Mas se eu te dissesse que essa opção mais barata ela tem um menor nível de segurança. E ela é mais barata porque ela tem menos segurança. O avião tem menos redundância, então ele é menos seguro. Você voaria nesse? Eu também não. Então, por que na geração distribuída, por que a instalação solar tem que ser diferente? Quando a gente fala em maior nível de segurança, óbvio que o produto custa mais caro. Quando a gente fala num produto de maior confiabilidade, é óbvio que ele vai custar mais caro. Por que a gente faz o raciocínio inverso quando a gente fala em instalação fotovoltaica? Sendo que para qualquer outra situação a gente opta pela opção mais segura. E esse cenário nem existe, porque a segurança na aviação comercial ela é inegociável. E aqui no nosso setor ela tem que ser negociável também, porque senão todos nós vamos pagar um preço caro no futuro. Tá? Então o primeiro tema que eu trago aqui é o arco elétrico, sempre falo dele, mas o arco elétrico ele é um grande conhecido nosso, não só, talvez na solar nem tanto, mas ele é um grande conhecido na indústria. O arco elétrico ele é usado para solda, o arco elétrico ele é usado em forno industrial, o arco elétrico ele é usado em corte de metais. Né? Por quê? Por causa desse fenômeno aqui. Opa, não foi o vídeo, hein? Você consegue apertar ele manualmente? Bom, enfim, quando a gente conseguir passar o vídeo, vocês vão entender. Mas esse daqui é um ensaio feito aqui no Brasil já, em laboratório, está sendo desenvolvida essa bancada de arco elétrico, que essas pontas elas são aproximadas, tem um fluxo de corrente aqui, e quando elas são afastadas, você provoca o arco, que é a ruptura dielétrica. Então, vamos ver se vai passar. Então, quando há essa ruptura dielétrica, você tem esse fenômeno, que a consequência dele é alta temperatura, que resulta no incêndio. Então, não foi? Não foi? Tá bom. Infelizmente não foi. Mas é um fenômeno muito parecido com solda elétrica, né, visualmente, e justamente porque ele atinge altas temperaturas. Isso, numa instalação fotovoltaica, causa um incêndio. Né? A gente vê muitos casos de incêndio, mais para frente eu vou falar sobre incêndio, e até o ano passado, as apresentações que eu fazia, eu tinha que trazer exemplos de fora. Trazer exemplo nos Estados Unidos, na Europa, na China. Né? E aí o pessoal falava, mas daí só acontece lá fora. Óbvio, acontecia mais lá fora porque eles instalam solar há muito mais tempo do que aqui. Tem muito mais instalações na Alemanha, nos Estados Unidos, do que no Brasil. Só que, infelizmente, hoje, para atualizar essa apresentação, eu não precisei mais usar exemplo de fora. Eu já achei 4 casos no Brasil que aconteceram em 2022. 4. A gente está em março, passaram 2 meses. Em 2 meses, 4 casos estão na mídia. Você colocar no Google aí, incêndio, usina solar, você vai achar 4 notícias desse ano. E o que a gente tem que refletir é que
quanto maior o número de instalações e quanto mais tempo passa, maior o risco de incêndio. Tá? Então, para contornar esse problema, uma das soluções é o AFCI, que é o detector de arco elétrico. Então, caso detectado o arco elétrico, o inversor interrompe o circuito extinguindo esse arco. Isso daqui não é nada que a Huawei inventou, isso daqui é uma regulação, existe norma para isso, tem a UL 1699B, que foi a primeira norma que tratou disso, e agora tem a IEC 63027, para quem falava que só tinha uma norma local, agora temos uma norma também da Comunidade Europeia tratando, que foi baseada na UL também. Tá? Como que é feita essa detecção? O arco, quando ele é aberto, ele causa uma perturbação no lado CC. Então, esse dispositivo ele detecta, ele monitora esse espectro, e o arco, quando aberto, ele tem um espectro conhecido que o inversor, quando lê esse arco, lê essa perturbação, ele entende que é um arco e ele interrompe o circuito evitando incêndio. Tá. Outra função de segurança é o rapid shutdown, desligamento rápido, desligamento de string a 0 volts. A gente sabe que módulo fotovoltaico exposto à radiação tem tensão de circuito aberto, estando conectado ao inversor ou não, estando conectado a um inversor, o inversor estando ligado ou não, você tem tensão de circuito aberto, que é uma tensão, aí depende do tamanho da string, é uma tensão razoavelmente alta. Para que é usado isso? Então, numa situação, a gente falou do sistema do UFCI, que é para evitar, em algumas situações, um incêndio. Mas se há um incêndio, os bombeiros não conseguem atuar porque, puxa, nenhum vídeo vai passar. Aqui era mais um vídeo. É uma pena. Mas aqui é um incêndio na Alemanha, e aí vocês podem observar que o telhado está pegando fogo, tinha uma instalação fotovoltaica aqui, e o bombeiro ele dá entrevista falando que eles não podem combater um incêndio até todo o telhado ser consumido, e aí não tem, óbvio, mais painel e não tem mais tensão elétrica, e aí sim eles puderam combater um incêndio. Então, sem o rapid shutdown, isso eles deixam queimar mesmo, deixa queimar o telhado. Tá? Nos Estados Unidos, o rapid shutdown é obrigatório, e eles foram pioneiros pelo simples motivo das casas serem de madeira, né, em sua maioria. Então, você imagina a tragédia. Né? Bom, aqui a menção da UL 1699B que eu comentei, que é a norma do FCI, o NEC 2017 que exige que tenha o UFCI, instalações de telhado com tensão de entrada acima de 80 volts. E por que 80 volts? Por que 80 volts? Porque 80 volts já sustenta um arco elétrico. 80 volts já sustenta um arco elétrico. Isso daqui foi um teste, um ensaio realizado com 80 volts, uma corrente de 8 amperes, e o arco já se sustentou. Então, existe um motivo para que essa tensão de entrada tem uma tensão mínima para exigir o AFCI. Então, no caso aqui dos Estados Unidos, 80 volts, que é um módulo, né? Representa um módulo. Coloca 2 módulos, já tem mais de 80 volts. Tá? Então, o mundo está caminhando para o aumento dos requisitos de instalação, né, de segurança. Aqui no Brasil, a gente não sabe o que está acontecendo. Foi discutido aqui na portaria do Inmetro, foi um tema que a gente trouxe e não foi muito bem aceito pelo comitê, mas vamos ver o que vai acontecer no Inmetro. E na 16690 também está sendo discutido. A reflexão que eu faço é o seguinte: toda vez que eu fui questionado se um incêndio ele foi feito aqui no Brasil, ou se ele aconteceu aqui no Brasil ou lá fora, qual que é a diferença da instalação aqui no Brasil e na Europa e nos Estados Unidos? Se esses problemas aconteceram lá atrás nesses países, por que a gente tem que esperar acontecer aqui no Brasil para tomar alguma providência? E lembrando que a gente está no momento de crescimento exponencial da GD. Cada ano que passa, ano passado quase 5 GB de instalações novas, esse ano talvez 7, 8 GB.
Então, quanto tempo a gente vai esperar para colocar alguns requisitos de segurança que já existem lá fora, que não são... o FCI, a maioria dos fabricantes já tem, né? E muitos que trazem aqui para o Brasil trazem o produto sem esse dispositivo, talvez por uma questão de preço, não sei, ou por não ser obrigatório. Então, é a tal da oportunidade. Mas qual que é o custo dessa oportunidade? Aqui é um estudo feito no Reino Unido, que aponta algumas causas de incêndio. E aí vale lembrar que esse estudo ele não pegou todas as instalações, ele pegou algumas e fez análise em algumas dessas instalações. Tá? Então, vamos lá. Maior causa de incêndios, uma grande causa é alguma falha na instalação, falha em produto, e a causa raiz é a isolação no lado CC. Tá? Então, muito provavelmente, esses top 3 aqui seriam detectados pelo FCI e seriam evitados esses incêndios aqui. E aí, por fim, o que eu comentei no começo, que os incêndios no Brasil estão acontecendo. Lá atrás eu era questionado que eu trazia casos de fora. Hoje, infelizmente, com muita tristeza, porque isso é ruim para todos nós que trabalhamos no setor, trazer casos que estão acontecendo aqui no Brasil e estão aumentando cada vez mais. Esse daqui foi famoso, né, que foi em Minas. Um incêndio de grandes proporções e a nossa sorte é que, ou a sorte de quem tem essa instalação, é que até o momento nenhum incêndio de grandes proporções causou perda de vidas ainda, e a gente espera que não aconteça. Mas quando a gente fala em segurança, eu acho que qualquer esforço é válido para mitigação de risco. Então, avião não cai todo dia. A gente não abre a CNN para ver, deixa eu ver onde que caiu o avião hoje. Não cai. Mas quando cai, é uma tragédia. A Boate Kiss, lá da sua terra, pegou fogo uma vez só. Mas foi suficiente para causar a tragédia que aconteceu lá. O CT do Flamengo pegou fogo uma vez só. Então, assim, quando a gente fala em segurança, a gente tem que tomar o maior cuidado possível. Isso, eu acho que é um trabalho de todos nós que trabalhamos no setor. Eu acho que nós temos que brigar, ou pelo menos os que têm boa consciência, ou que têm uma mínima visão de futuro, né, e noção, né, de proteger vida e patrimônio, eu acho que essa é uma briga de todos nós. Então, quem estiver disposto a brigar por isso, será muito bem-vindo para a gente conscientizar as autoridades da importância de brigar por instalações mais seguras. E aqui eu trouxe, só para finalizar, eu trouxe a FCI, o Rapid Shutdown, mas a segurança vai muito além disso. A gente vê muitos casos de telhado caindo, que aí está mais relacionado à estrutura mecânica. Eu acho que, enfim, muitos outros casos a gente tem que brigar para que cada vez menos eventos como esses aconteçam. Porque isso daqui, vamos lembrar, só fazer uma última reflexão. A geração distribuída, os nossos clientes, eles são pessoas comuns, elas não são pessoas do setor. Elas não conseguem diferenciar uma boa instalação de uma má instalação. Então, se alguém coloca uma solar em casa, né, e você tem um acidente, os seus vizinhos, que seriam potenciais clientes, eles não vão colocar também. Então, o mercado ele vai diminuir. Né? Novas oportunidades vão diminuir. A gente está falando de pessoas... Quem vai colocar uma solar no telhado, sendo que pega fogo? A gente tem que prestar atenção nisso antes que a mídia comece a divulgar isso de forma massiva e diminua nossas oportunidades de trabalho. Tá bom? Obrigado. Agradeço pela palestra, obrigada pela participação.